Olá, sejam bem-vindos ao canal Marilisa Educadora. Hoje nós vamos trabalhar as 5 competências da alfabetização. Eu acho que vocês já ouviram falar que uma criança bem alfabetizada é uma criança que aprende com mais facilidade. Mas é isso mesmo, isso é uma verdade. Porque primeiro a criança se alfabetiza bem e deve ter uma boa base de alfabetização, para depois ela iniciar os estudos numa aprendizagem mais demorada, numa aprendizagem para a vida toda. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado nesse período, como pai, mãe, como escola também, em se ater a essa fase da alfabetização. Porque é como se a alfabetização, na verdade, é realmente a alfabetização, ela é necessária para ela fazer essa base estrutural da aprendizagem que vem depois da alfabetização. Uma criança bem alfabetizada é uma criança que entende bem os textos, é uma criança que escreve bem e muito mais do que isso, uma criança que gosta de estudar. É uma criança que não tem dificuldade para escrever. Também é uma criança que não tem dificuldade para falar, considerando a sua personalidade, umas mais quietinhas, as outras são mais expressivas, dentro do seu limite, dentro da sua personalidade, que é preciso sempre que a gente respeite o ritmo de cada criança. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro aqui no canal. Mas mesmo assim, no limite de cada uma delas, na personalidade de cada uma delas, uma boa alfabetização vem ser essa abertura para a aprendizagem que vai preceder. Por isso que nós hoje escolhemos trabalhar com vocês as 5 competências necessárias à alfabetização. Bom, se a alfabetização é importante, a educação infantil também ela vem precedendo a alfabetização, então nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso. E é nesse olhar cuidadoso, às vezes de coisas que nos passam desapercebidos, é que nós hoje do canal Marilisa Educadora queremos chamar a atenção dos pais sobre isso. Então vamos lá? 5 competências que nós vamos trabalhar daqui para frente, olhar com mais atenção. A primeira delas é a memória de trabalho. O MEC chama de memória recente, mas é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Principalmente porque o nosso canal ele é muito mais voltado para a família, né? E os pais não são pedagogos. Então vamos trabalhar nessa linguagem mais simplificada, mas não simplória. A memória de trabalho é como se ela fosse uma caixa de ferramentas, tá? Que me veio aqui agora, uma caixa de ferramentas e um carpinteiro. Vamos pensar que o carpinteiro tem um dia de trabalho, né, no outro dia que virá, e ele no dia anterior precisa que nessa caixa de ferramenta dele existam todos os materiais, tudo que ele vai precisar para que no dia precedente ele conserte um armário, ele fabrique uma porta, enfim, que ele tenha o seu dia de carpinteiro. Ele vai precisar das ferramentas que ele organizou no dia anterior, ok? Dando agora um outro exemplo, a memória de trabalho também pode se assimilar a uma central de operações, onde todos os botões ficam ali bem organizados para que sejam disparados a cada tempo na sua necessidade. É mais ou menos assim. Então, uma criança que está na alfabetização, ela precisa desse olhar na sua memória de trabalho. Os pais precisam perceber, então, se na sua caixinha de ferramentas ou na sua central de operações, ela está conseguindo guardar aqueles conteúdos que a Pró trabalhou no dia anterior, que foi estimulado na escola, ou até que a própria família vai estimulando no dia a dia. Me lembro bem de um caso que eu atendi um caso na clínica e como professora pude perceber também na escola. 2 casos diferentes. No caso do menino, o menino veio para a clínica com a queixa dos pais que já tinha 9 anos e não conseguia ser alfabetizado e não se sabia por quê. Ele já estava iniciando o tratamento com outros profissionais, né, da área médica. Então, nesse desenvolver do trabalho com esse menino, eu fui percebendo que no momento da clínica em que eu trabalhava,
uma competência, um conteúdo necessário, facilitava ali a aprendizagem naquele encontro da sessão. Isso eu tentava fazer uma ponte para o outro dia, só que quando ele vinha depois para outra sessão, ele zerava tudo. Era como se eu não tivesse feito nada. Aí, opa, aquilo me chamou a atenção. E eu fui focando nisso aí, porque a minha intuição já me levava por esse caminho, na questão da memória de trabalho. E depois isso foi se acentuando. E eu fui percebendo que essa criança tinha um déficit de memória de trabalho, de memória recente. O que é que eu fiz? Pedi então que um neurologista, pedi que se aprofundasse, né, com o médico na área, na medicina, para que essa criança pudesse ter esse suporte. E ficou realmente evidenciado. Interessante que os pais, os professores também podem perceber um déficit nessa área. É por isso que é interessante testar, brincar, perguntar no outro dia. Lembra que interessante que os pais, até lendo uma história com uma criança, eles podem, assim, uma dica, começar o livro, mas não terminar todo. Deixar para outro dia ou 2 dias depois, e aqui no outro dia, quando ele for retomar, pode brincar com a criança assim, sim, mas nós estávamos aonde mesmo? O que é que foi que o personagem fez? O que é que foi onde foi que ele se complicou? Enfim, vai chamando aquela história do dia anterior. Aí a criança, o normal é que ela chame, né? A criança tem uma memória muito boa. É interessante colocar que essa memória ela vai se formando até a adolescência e ela vai abrindo esse pico na infância. Então não é muito normal, não é aceitável que a criança tenha falha de memória na fase da alfabetização, ok? Então, atenção para a primeira competência. A criança precisa ter memória de trabalho. Os pais, os educadores precisam estar trabalhando sempre essa memória de trabalho ou memória recente, como o MEC chama, ok? Deixa eu hidratar um pouquinho. Bom, passado esse exemplo, essa competência, vamos à segunda competência. A segunda competência ela é tão importante quanto a primeira, que é a capacidade de ouvir, né? Já ouviram também falar que quem ouve mal se expressa mal? Quem ouve mal está sempre se complicando, né? Nós adultos no nosso dia a dia. Então, quão importante é que a criança aprenda a ouvir para a alfabetização? Por quê, Maria Elisa? Porque a Pro, ela vai dizer assim, qual é mesmo o som da palavra, o som da letra M? Então, nesse trabalho com a fonética, a criança vai precisar ouvir bem, ter a capacidade de ouvir, ok? Então, todo o trabalho da fonética, ela vai depender da capacidade de ouvir da sua criança. Às vezes a criança tem dificuldade nessa área por vários motivos. Eu vou dar um simples, né? Porque os outros, quando os pais perceberem o professor, precisa ser levado ao médico, precisa ser levado a um otorrinolaringologista, ok? Mas às vezes na casa da criança pode acontecer que as pessoas falem todas de vez, que as pessoas usem falar muito alto e principalmente que as pessoas não deem ouvido à criança. Então, essa capacidade de ouvir dessa criança também vai ficar prejudicada, ok? Então, memória de trabalho, capacidade de ouvir, porque ela vai utilizar muito na sala de alfabetização. E nesse período de pandemia, que as atividades vêm via online, né? As aulas acontecem no webinar, mas é se lidar com o ser humano, lidar com o professor, com os colegas, está prejudicado nesse período. Então, eu aconselho os pais que testem, que dê vez à criança de ouvir e falar, para que essa capacidade, para que essa competência seja bem lixada aí, né? Que ela brilhe bastante, ok? Vamos à terceira competência? A terceira competência é o contrário aí, mais ou menos, né? É a oralidade. É necessário que a criança fale, que a criança tenha a vez de se expressar. Porque às vezes acontece que a família não tem muita paciência, né? Cala a boca, menino, agora não está na sua hora de falar. Não, gente, de jeito nenhum, não façam isso. Principalmente as crianças de 4 anos, que é aquela fase do porquê.
De onde vem a oportunidade, responda para a criança, porque é assim que ela vai descobrir o mundo. Ela depende do adulto para descobrir o mundo. Depende da afetividade do adulto e das portas que os adultos vão abrindo, né, com a criança para que ela se desenvolva. Então, nós já falamos de memória de trabalho, nós já falamos da capacidade de ouvir, nós já falamos do desenvolvimento da oralidade. Oralidade. A quarta competência é a atenção. Sabe aquilo que a gente chama assim, mantenha um foco, você se distrai muito. Então, assim, agora eu quero um pouquinho de atenção para a competência da atenção. Porque essa atenção é necessário que a gente observe como a criança demonstra a sua atenção. Se a criança tem pouquíssima atenção, ela distrai muito fácil, opa, vamos direcionar esse olhar, vamos ter muito cuidado, muito carinho, porque pode estar ali dando um apontamento, um sintoma de transtorno de déficit de atenção. Isso aqui não é um diagnóstico. Isso aqui é uma possibilidade que é necessário que a gente precisa perceber se a nossa criança se distrai muito, se ela fica muito no mundo da lua, ou se ela é muito agitada e por isso ela perde o foco, ela não termina as atividades que ela começa. Gente, isso daria uma série de vídeos que eu pretendo fazer daqui mais um pouco, aviso para vocês. Mas como nós estamos trabalhando competência, é importante, vou chamar a atenção de vocês, de perceberem esse lidar. Se a criança começa a atividade, ela consegue terminar o que ela começa, ok? Se essa criança tem foco, também a criança pode se distrair por alguma questão familiar. Tem algum problema em casa que ela está participando. Esse período de pandemia, a gente está falando demais de pandemia, está falando demais de coronavírus. A gente está assistindo muitas emissoras apavorantes. A criança está na sala, está ouvindo, né? Então é necessário também a gente ter esse cuidado, essa estrutura dos nossos filhos pequenos que estão sendo formados naquele ambiente que é a nossa casa, ok? A quinta e última competência é o enriquecimento do vocabulário. E a criança só pode enriquecer o vocabulário quando os adultos leem para essas crianças, quando os adultos mostram as novidades que estão acerca dela, né, que estão acontecendo aqui, as coisas que elas estão vendo, mas principalmente desenvolve-se muito até no adulto. A riqueza de vocabulário nossa está nos livros. Então é necessário ler para ter um vocabulário rico e para escrever bem. Tem um vídeo no canal Maria Elisa Educadora, que é A Família que Forma Leitores. Aconselho a quem não assistiu esse vídeo, vai lá e dá uma olhadinha, tá bom, gente? Quero agradecer e pedir que vocês deixem um like se vocês gostaram, que compartilhem o vídeo e que dê também a sua opinião, né? Coloque lá nos comentários se você tem alguma descoberta, teve alguma dificuldade, ou se você sugere um outro tema. Aguardo vocês no comentário, conto com vocês, ó, no like e no compartilhamento também para as crianças, para as famílias, que vocês percebem que vai fazer bem esse vídeo. Aliás, essa é a razão do nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo.